Olá, voltei. Tomou água? Foi no banheiro? Ótimo. Descansou? Não? Estica. Então, levanta, estica, vai, estica. Pra gente voltar para os direitos humanos, vamos começar? Gente, até aqui a gente falou da evolução histórica dos direitos humanos. A gente falou de grandes marcos dos direitos humanos, né? Marcos importantíssimos, como eu já mostrei para vocês agora na aula passada, que trouxe para você questões do Corpo de Bombeiro recente, né? Trouxe para você questão do PEMAL recente. Então, assim, como você viu junto comigo, a questão da evolução histórica dos direitos humanos são questões muito importantes para a sua prova. Posso garantir que vai cair, mas também posso garantir que você vai acertá-las. Por quê? Porque o que é que você vai fazer agora com esses slides, Amora? Você vai imprimir essa linha do tempo, vai colar num lugar que você fique visualizando com muita facilidade. Quando você levanta da cama, sei lá, na porta do seu armário, no espelho do seu banheiro, na porta da geladeira. Porta da geladeira é bom. Porta da geladeira acho que eu ia ler pelo menos umas 500 vezes por dia. Enfim. Coloca essa linha temporal, ou a linha temporal que você vai fazer de repente, né? Numa folha colorida com marca-texto e tal, legal. Coloca essa linha temporal em um lugar onde você possa estar visualizando. Por quê? Porque os marcos históricos dos direitos humanos são muito importantes para a sua prova, seja qual carreira você vai escolher, tá bom? Então, passado essa questão histórica, essa evolução, a gente vai entrar agora, a gente vai fazer uma introdução, né? Uma teoria geral dos direitos humanos. Uma coisinha mais leve para que vocês entendam a base, né? Que vocês entendam o coração dos direitos humanos, o porquê disso tudo. Eu sempre costumo dizer que direitos humanos é uma matéria muito fácil, muito tranquila. Por quê? Porque basta você pensar de forma garantista, de forma protecionista, de forma benevolente, né? Por quê? Porque qual é a base dos direitos humanos? Sem precisar de nenhuma leitura. Qual é a base dos direitos humanos? É a dignidade da pessoa humana. É a dignidade da pessoa humana. Então, se você sabe isso, já é grande parte, já é a sua base. É ali que você vai construir tudo que nós vamos aqui aprender juntos, tá? Então, vem para o meu slide. Considerações iniciais. Direitos humanos são indispensáveis à vida humana. Direitos humanos são indispensáveis à vida humana. Professora, por que você colocou essa consideração inicial? São indispensáveis à vida humana. Qualquer direito, Fernanda, eu entendo que é indispensável à vida humana. Se eu conquistei, então é porque não é dispensável, né? Porque simplesmente eu vi mais de uma vez, mais de uma questão de provas que trazia esta frase. Veja você. Direitos humanos são indispensáveis à vida humana. Então, eu quis trazer para que você lembre dessa frase quando cair algo bastante subjetivo ou teórico na sua prova de direitos humanos. Lembre sempre que são direitos indispensáveis. E quando eu falo indispensáveis, não pensem só assim. São direitos muito importantes, porque a gente tem esse significado indispensável, né? Não, mas vá além. Quando eu falo que os direitos são indispensáveis, é que você realmente não pode dispensar. Entende? São irrenunciáveis, são imprescritíveis, são inalienáveis, ok? Mas lembrem dessa frase: direitos humanos são indispensáveis à vida humana, tá bom? O objetivo dos direitos humanos, também muito importante, o objetivo dos direitos humanos é resguardar o indivíduo e não o Estado, proteger o indivíduo perante o Estado, tá? Relação indivíduo-Estado, os direitos humanos vêm para proteger o indivíduo perante esse Estado. Vem para garantir direitos de primeira, segunda e terceira dimensão perante o Estado, entende? Então, sempre lembre que os direitos humanos não vai
proteger o Estado, ele vai proteger o indivíduo. É uma outra dica para você conseguir responder questões que de repente na hora você não estudou, de repente na hora você, sei lá, deu um branco, não sabe, enfim. Tenta lembrar dessas considerações iniciais. Tenta lembrar que os direitos humanos são indispensáveis e que eles nasceram para resguardar o indivíduo, tá? Ele se aplica na relação indivíduo-indivíduo, indivíduo-estado. Essa parte eu vou falar um pouquinho mais tarde, na próxima aula, na aula 1, eu gravo essa questão da eficácia, né? A eficácia vertical, que são relações indivíduo-estado, a eficácia horizontal, que é relação indivíduo-indivíduo, e relação diagonal, que são obrigações onde são indivíduos com diferenças de poderio, por assim dizer. Uma parte é mais forte que outra, né? Temos uma parte hipossuficiente na relação. Mas, enfim, eu vou trazer essa questão de eficácia de poder numa outra aula. Por enquanto, eu quero só que você entenda que o objetivo do direito humano é proteger o indivíduo, seja numa relação de eficácia vertical, uma relação onde tem um indivíduo e o Estado, seja numa relação horizontal, onde eu tenho uma demanda que eu tenho 2 indivíduos, seja numa relação diagonal, tá? Então, os direitos humanos também se aplicam na relação entre particulares. Tome cuidado porque isso cai em prova. A gente acaba pensando que a relação protegida pelos direitos humanos é sempre uma relação indivíduo-estado. E não é sempre, é em regra. Mas a gente também tem os direitos humanos protegendo relações em que são partes indivíduos e indivíduos. Ok? É uma questão de sujeitos passivos, tá? Volta para o meu slide. Aqui na tela eu tenho os pilares. Ó, os pilares dos direitos humanos, tá? Vem para mim. A gente acabou de falar no bloco passado, acabei de dar uma entradinha para a gente começar a falar deles aqui, né? A gente falou na aula passada um pouquinho sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Quem arrisca falar em francês? Vai! Liberté, égalité, fraternité. É isso aí, gente. É o símbolo da Revolução Francesa. Mas aqui pra gente também é os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Ou primeira, segunda e terceira geração, né? Alguns doutrinadores e alguns livros um pouco mais antigos trazem essa nomenclatura, né? Traz esses direitos como gerações. Enfim, vou só para fazer uma ponte aqui. Por que é que atualmente a gente não usa mais essa nomenclatura, a questão da primeira geração ou segunda geração? Porque geração dá uma ideia, pensa na sua família, de geração em geração. Dá uma ideia de que nasce, amadurece, envelhece, morre, né? Dá uma ideia de mãe, aí tem filha, aí a filha da filha, aí a mãe vira avó, aí depois a filha da filha da filha, aí a primeira morre, e aí vai. Aqui a intenção foi tirar esse termo geração para não parecer que com o passar do tempo, com cada direito albergado e conquistado, se perdia os antigos, né? Que com o passar do tempo, os mais antigos, os mais idosos, os mais velhos, morreriam. Então, a gente acabou não mais fazendo esse termo, mas esse uso do termo geração, para que vocês entendam que os direitos são cada vez mais acrescentados, ampliados. Quando eu vou passando por evolução histórica e ganhando mais direitos, eu não excuso que eu já ganhei, tá? Então, hoje a gente usa dimensão, mas é importante você saber, porque se na sua prova vier o termo geração, você vai saber do que eu tô falando, tá? São das dimensões. Enfim, voltando para o seu slide. Qual é a finalidade dos direitos humanos? Gente, eu acabei de falar para vocês aí, ó, que o objetivo é resguardar o indivíduo, né? E não o Estado. O objetivo. Mas e a finalidade? Para que serve, né? Finalidade é para qual fim? Tá? Ó, duas acepções. Primeira, garantir a dignidade da pessoa humana.
Garantir a dignidade da pessoa humana. E eu acho que é bem claro essa questão da dignidade da pessoa humana, né? Por quê? Porque todos sabemos que o princípio da dignidade da pessoa humana é a base dos direitos humanos. E quando eu falo base, eu não falo que dele decorre, não é isso. Ele é um super princípio, como está aqui na sua tela, ó, super princípio. E eu não quero dizer com super princípio que ele é maior que todos, não é isso. Quando eu falo que um dos objetivos, uma das acepções dos direitos humanos é o princípio da dignidade humana, eu quero dizer para você que tudo decorre deste, que tudo deve observância a este. Então, qualquer questão que você vai responder que trate de direitos humanos, eu quero que você primeiro vislumbre a dignidade da pessoa humana, tá? Isso aumenta 50% a chance de você acertar a questão. Então, assim, primeira acepção dos direitos humanos é garantir a dignidade da pessoa humana, que também é conhecido como um super princípio. Por que eu tô falando isso para você? Porque eu vejo questões nas provas de concursos que não trazem a palavra o princípio da dignidade humana, trazem o super princípio base. Então, entendam que quando ele fala em super princípio, não quer dizer que o princípio é grande, não. Ele está falando simplesmente que é o princípio basilar, mais usado, mais importante, no sentido de que é o coração dos direitos humanos, tá? Então, uma das acepções é essa. E a segunda acepção aí na sua tela, ó, é proteger o indivíduo perante o Estado. Proteger. Quando eu falo proteger o indivíduo perante o Estado, não é que o Estado, ó, bicho papão, vai. Não é isso. O que eu quero dizer para você é que o Estado, normalmente, ou em regra, acaba interferindo, né, nos direitos humanos do indivíduo, ou nas relações dos indivíduos diariamente. Mas isso deve ser visto como exceção, tá? Deve ser visto como exceção, não pode ser a regra. Então, quando eu falo que os direitos humanos protegem os indivíduos perante o Estado, o que eu estou te falando é que os direitos humanos andam para conquistar cada vez mais espaço, para que o Estado intervenha cada vez menos. Porém, é tranquilo te dizer que sim, o Estado tem poder para intervir na sua vida enquanto indivíduo. E é lícito fazê-lo. Por exemplo, aqui no seu slide eu trouxe 2 exemplos, ó. Desapropriação. Você sabe, eu tenho certeza que sim, que, por exemplo, o Estado pode intervir na sua propriedade que não está cumprindo a função social. Você concorda comigo? Concorda? Ah, professora, mas aí tem hipóteses, requisitos, dependendo se é rural, se é urbana, indenização, enfim. O Estado pode intervir? Pode. Uso de algemas. Meu próximo aqui, ó. É o Estado intervindo na vida do indivíduo? É. Claro que é, né? O indivíduo não tem poderio sobre isso, sobre esse tema. O indivíduo não pode, o querido que está lá, de repente, erroneamente assaltando uma residência, não vai chegar e falar, olha só, querido policial, no momento eu não gostaria de usar algemas e eu, enquanto indivíduo protegido pelos direitos humanos, gostaria de escolher não ter o meu direito de liberdade cerceado agora. Eu gostaria de ir para casa. Minha esposa está grávida e tal. Então, de acordo com os direitos humanos, o Estado não deve intervir na vida do indivíduo, né? Então, eu estou protegido por este. E é isso. Estou vazando. Pode? Não pode, querido. Então, meu amor, minha amora, em regra, o Estado pode sim intervir na vida do indivíduo, porém de forma, enquanto exceção, né? Ou de forma minoritária. E é isso que os direitos humanos vêm fazendo em momentos a momentos. Vem tentando fazer com que o Estado tenha um poder negativo, né? De não interferência ou de menor interferência, por assim dizer, tá bom? Então, essas são as 2 finalidades, acepções dos direitos humanos, tá bom? Ainda nos slides, olha aí comigo.
Gente, essa tela de slide é uma das telas muito importantes também. Vocês estão notando que quando o slide é importante, não é que todos são importantes, mas quando ele traz algo que eu tenho visto frequentemente cair em prova, tenho visto cair em concurso, tenho visto que é importante, eu sempre trago para vocês essa informação. Essa tela é uma das telas bem importantes. Por quê? Porque é, para mim, onde tudo começa, tá? Aqui é a diferenciação, veja aí vocês, dos direitos humanos para direitos fundamentais. Vem para mim. Gente, o que ocorre hoje é que os direitos fundamentais assegurados na nossa Constituição Federal, né, no artigo 5º, individuais e coletivos, os direitos fundamentais, inclusive que eu amo, professora de Direito Constitucional que sou, os direitos fundamentais estão assegurados de forma interna. De forma interna, tá? Já os direitos humanos, estes são assegurados de forma externa. Porém, eu vou mostrar logo mais para vocês, segura aí, que os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles se confundem. Se confundem no sentido de que eles protegem, albergam a mesma coisa. Tanto que os direitos humanos já vêm sido reconhecidos pela doutrina enquanto direitos fundamentais humanos, tá? E aí, dito isto, a minha preocupação para com você é que você consiga diferenciar os direitos humanos dos direitos fundamentais. Por quê? Porque eles são quase indiferenciáveis. Já que vocês me entendem, tá? Então, qual é a diferença central que eu quero que vocês hoje aprendam comigo acerca dos direitos humanos e dos direitos fundamentais? Qual é a diferença principal que eu quero que você entenda hoje? É a positivação. É onde ele está positivado, tá? Então, eu quero que você entenda que se eu estiver tratando de direitos fundamentais, se eu falar para você, os direitos internos, os direitos e as garantias positivadas de forma interna, eu estou falando dos direitos fundamentais que estão positivados na nossa Constituição Federal. Combinado? Combinado? Se eu falar para você de direitos fundamentais, e eu vou falar assim, vou usar esse termo que é para já, tá? Se eu falar de direitos fundamentais humanos que estão positivados na ordem externa, eu estou falando de direitos humanos. Ah, professora, tranquilo, então agora já foi. Exatamente. A única diferença, e eu vou falar sem medo para você, entre os direitos fundamentais assegurados na Constituição, os direitos fundamentais humanos assegurados, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica, é que um é positivado internamente, o outro externamente. É a única diferença, gente. Porque eu vou mostrar para você agora que, inclusive, eu tenho o mesmo direito assegurado tanto em um lugar quanto no outro. Quer ver? Vem comigo pro slide. Ó, direitos humanos positivados internacionalmente, ordem externa, ok? Exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Direitos fundamentais positivados internamente, dentro, ordem interna, Constituição Federal, ok? E aí, veja, sistema externo, Pacto de São José da Costa Rica. Trouxe para vocês logo o Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 5º do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Ou do CAD, se você preferir, porque eu quero que você lembre que o Pacto de São José da Costa Rica também pode ser conhecido, também pode ser chamado, também pode vir na sua prova como CAD. Diz: ninguém deve ser submetido a torturas. Ó, segura aí, tortura. Nem apenas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Ó, cruéis, desumanos e degradantes. Ok? Continua. Deve ser tratada com dignidade. Beleza? Artigo 5º do Pacto São José da Costa Rica, ou do CAD. Tortura, penas cruéis, desumanas, degradantes, dignidade. Ninguém pode passar por isso, não é isso? É. Olha agora meu artigo
5º da nossa Constituição. Ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. E aí? É ou não é a mesma proteção, gente? É ou não é o mesmo direito fundamental sendo protegido em ambas as ordens? No ordenamento interno e no ordenamento externo. É ou não é? Quer que eu te mostre mais como eles se confundem no sentido bom? Ó o meu slide. Artigo 1º do sistema interno. O sistema interno é a CF, né, gente? Já entenderam isso, né? Nossa Constituição Federal, tá? Artigo 1º da CF, no inciso 3, fala, que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. O 1º artigo da nossa Constituição Federal fala que o fundamento da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Voltando para o artigo 5º do pacto, devendo respeito, né, devendo dignidade inerente ao ser humano. Ambos os diplomas respeitam, protegem e garantem a dignidade da pessoa humana. Vou além. Olha aí o artigo 4º da nossa Constituição. Quem conhece a Constituição Federal sabe que o artigo 4º da nossa Constituição traz no seu inciso 2 a prevalência dos direitos humanos. Pera, profa, não, agora, pera. Qual é o artigo? O artigo 4º, da onde? Da Constituição Federal. Da Constituição Federal, diz que é um princípio que se deve assegurar a prevalência dos direitos humanos. É isso? Sim, é isso. É isso. Melhores amigas, Constituição e ordem externa. Entenderam? Entenderam? Entenderam por que eu estou aqui, inclusive? Gente, a Constituição Federal, a ordem interna, ela diz muito sobre a ordem externa. Na verdade, elas andam juntas, tá? Então, lembrem, voltando aqui para vocês verem. Então, lembrem, a diferença central, e isso pode ser perguntado na sua prova, entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, é simplesmente a positivação, é simplesmente o local em que se encontra positivado, em que se encontra escrito, tá? Essa é a única diferença, mas a intenção, o objetivo, a finalidade é a mesma, tá bom? Voltando para o meu slide, olha aí. Deixa eu dar uma limpada aqui agora aqui. Só para vocês conhecerem, né? Porque eu bagassei um pouquinho aqui, enfim. Olha aí. Caneta. Foi. Artigo 5º do Pacto São José da Costa Rica. Um pacto que a gente vai estudar deliciosamente, artigo por artigo, tá? Pelo menos os mais importantes. Não se assuste. Não vou mandar você pegar o pacto e imprimir e ficar lendo. Não vou trazer no meu material um copia e cola do Pacto São José da Costa Rica. Não farei isso com você, Amora. Vou trazer destrinchado quais artigos mais importantes, o que eles querem dizer, o que eles significam e como eles cairão na sua prova. Combinado? Só comigo. Aqui no 5º, ele fala da integridade pessoal. Então, ele fala, ninguém deve ser submetido à tortura, nem apenas ou tratos cruéis, nem desumanos, nem degradantes, tá? Aqui é o artigo 5º do Pacto São José da Costa Rica. Já é um artigo muito importante para a sua prova, é um artigo que sempre cai, inclusive, justamente porque ele faz ponte, né, com o artigo 5º e 1º lá da nossa Constituição, como eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, aí, a nossa Constituição, primeiro, fala da dignidade da pessoa humana. Princípio muito importante que está disposto aí, você está vendo aí no seu slide, né? Artigo 1º, inciso 3, como também o artigo 4º, inciso 2, que fala da República Federativa do Brasil, né? Os princípios que regem as relações internacionais. E um destes é a prevalência dos direitos humanos, tá? No nosso próximo slide, estamos aí ainda, só para você vislumbrar melhor, eu trago eles 3 aí. Claro que nós vamos ter que destrinchar muitos outros artigos, mas o que eu quis nesse momento é te mostrar que estão positivados os direitos fundamentais tanto na ordem externa como interna, gente.
Constituição e direitos humanos andam assim. E é por isso que eu estou aqui. Então, olha aí comigo. Artigo 1º, 3. Princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 4º, 2. Prevalência dos direitos humanos. Artigo 5º, parágrafo 3º. Olha, todos da Constituição. Estão vendo aí em cima, né? Não confundir. Artigo 5º, parágrafo 3º. A equiparação das emendas constitucionais aos tratados internacionais. Viu? Viu? Quanta coincidência. Coincidência não, né? Quanta semelhança. Viu? Vamos falar mais desse 5º aí? Desse 5º parágrafo 3º? Vem pra mim. Gente, o que é que eu primeiro preciso fazer? Bom, seria bem bom se você tivesse uma Constituição Federal aí perto, que você pegasse só para ler o 5º. É bem rapidinho, prometo. Inclusive, eu vou fazer uma pause e vou esperar você lá. Tá. Voltou? Abre a Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º. Abriu. O parágrafo 3º, gente, foi inserido na nossa Constituição em 2004. Foi inserido na nossa Constituição em 2004, tá? E esse parágrafo 3º, ele trata dos direitos, dos tratados internacionais de direitos humanos. Lembrem sempre, tratados internacionais de direitos humanos. Por que eu faço questão de falar? Porque nós temos também tratados internacionais que não são de direitos humanos, tá? Estes não nos importa agora. Aqui eu vou tratar dos tratados internacionais de direitos humanos, tá bom? Olha, o que acontece com esses tratados de direitos humanos, hein, Vitor? O que é que acontece? Que são aprovados pelo mesmo procedimento das emendas. Terão os mesmos status que emenda. Terão os mesmos status que emenda. Quando um tratado internacional é internalizado, ou tenta, né, ser internalizado, quando ele chega, quando ele é ratificado, assinado, ele passa por uma votação, sendo esta votação a mesma que as emendas constitucionais, eles vão possuir o mesmo status das emendas constitucionais. Profa, que status é esse? O status é constitucional. Calma, respira. Vou destrinchar isso para você, vai ficar super fácil. Quer ver? Vem já comigo que eu vou te mostrar.